Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Os Gestores, o local onde você vai encontrar realmente conteúdo de um conteúdo muito valioso para você empresário. Então, no nosso podcast, né, nesse canal, a gente vai trabalhar, já vem trabalhando na verdade, estamos na nossa segunda temporada. Se você ainda está chegando agora, não assistiu ainda o nosso podcast, aproveita e assiste os demais conteúdos aí que está dentro do nosso canal do YouTube, que eu tenho certeza que você vai gostar muito realmente dos nossos convidados, do nível de informação que a gente está trazendo para você que é empresário. E hoje não seria diferente, né? A gente está mais um dia trazendo um especialista, um profissional, realmente um cara diferenciado que está na linha de frente aí das organizações, está na luta do dia a dia. E Reginaldo Andrade, né, nosso convidado de hoje, daqui a pouco ele vai se apresentar e vai dar uma aula sobre gestão de pessoas. Então não sai daí, fica aí, acompanha a gente, manda esse conteúdo para os seus amigos empresários, para todos conhecidos aí que tá com algumas dores com relação à gestão de pessoas, tá bom? Então vamos lá, né? Antes da gente começar o bate-bola aqui, Reginaldo, eu queria só falar um pouco desse cara, né? Mas ele vai falar um pouquinho dele. O currículo dele é muito. Regi, encurta aí, viu? Porque senão a gente vai ter tempo para falar. Mas, pessoal, hoje, especificamente, vamos falar sobre gestão de pessoas, né? Reginaldo é administrador, especialista, com mestrado, várias certificações. É um cara realmente com um know-how gigante, principalmente aqui na região do Nordeste, mas ele é internacional, gente. Tem currículo aí, clientes até fora do nosso país. Então, só para evidenciar que os gestores traz realmente profissionais de altíssima relevância para o nosso estado, altíssima relevância para o nosso país. E esse canal é um ambiente realmente para lançar luz a esses profissionais que realmente estão aí fazendo a diferença nas organizações. E Reginaldo, né, além de todas essas especializações que ele tem, ele trabalha, né, muito focado, né, e é esse tema que a gente vai trazer hoje, que é gestão de pessoas. Então, independentemente da área que você atua, se você tem um pequeno comércio, né, Regis, ou se você tem uma empresa de alta tecnologia, um item é comum: você precisa de pessoas. Então, você empresário, você precisa dominar, ou precisa conhecer bem, ou precisa ter pessoas boas ao seu lado para te orientar com relação à gestão de pessoas. Não é isso, Reginaldo? Então, hoje a gente vai falar desde o processo de recrutar até o processo do treinamento, cara. Itens extremamente importantes aí dentro do nosso subsistema de gestão de pessoas. Mas já falei muito, né? Já foi só para introduzir o tema e para vocês conhecerem um pouquinho de Os Gestores. Reginaldo, eu gostaria que você se apresentasse, meu amigo, e me contasse aí para os nossos, para quem está nos assistindo agora, como é que foi essa sua trajetória, Reginaldo, profissional, de acadêmica também, que você também já atuou como professor e entrou realmente nesse universo da gestão de pessoas. Seja muito bem-vindo e obrigado aí por estar aqui em Os Gestores. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. É uma satisfação imensa estar aqui no podcast Os Gestores. E a minha trajetória, que envolve gente, começou, como você sinalizou, na área de ensino, que é formação de pessoas. Eu fui professor de administração por 10 anos, apesar de aparentar ter 20. Né? Mas nessa estrutura eu fui absorvendo um pouco do que a universidade traz e percebendo que cada vez mais as empresas estavam carentes de uma orientação voltada a estruturar como transformar a equipe em um time de resultados. Boa. E com esse enfoque foi que eu comecei a trabalhar com consultoria empresarial e um enfoque no 360, que é todos os departamentos são ocupados por pessoas. E como categorizar cada pessoa para o devido departamento e como acompanhar a entrega de produtividade e a entrega do que realmente a empresa espera daquela pessoa naquele departamento. E foi aí que eu entrei no eixo de modelagem de equipes. Reginaldo, na parte de gestão de pessoas, o que é o divisor de águas? Eu costumo dizer para todo empresário: conheça
a equipe que você tem e veja se é possível transformar ela em um time de resultados. Porque se não for assim, o que vai acontecer? Você vai estar sempre com um time desengajado, sempre com pessoas que só vão para a sua organização para cumprir o horário de funcionamento da empresa. E não estará com pessoas que abraçam a causa. Sim. E que realmente vestem a camisa. E quando fala-se em camisa, fala-se muito em vestir a camisa da empresa. E a empresa que tem uma cultura forte, ela tem 3 camisas. Ela tem a camisa do cliente, a camisa da empresa e a camisa do colaborador. Quando essas 3 camisas estão bem alinhadas, monta-se uma empresa de cultura forte. Mas se você só quer que o colaborador vista a camisa da empresa e a camisa dele não é vestida, ele entra em síndrome de burnout e passa a ter aversão ao trabalho. Porque trabalhar somente pelo dinheiro por um longo período adoece emocionalmente a pessoa. Se não veste a camisa do cliente, ele vai se sentir em um ambiente que está, como diz o dito popular, enrolando a pessoa. Então, fazendo de tudo para tirar dinheiro do cliente, ao invés de fazer de tudo para que obtenha-se o ganha-ganha, que é ganha a empresa, ganha o cliente e ganha o colaborador. Então, esse mix de vestir as 3 camisas forma-se uma cultura muito, muito forte. Boa. Perfeito, meu amigo. Eu acho que esse tema é tão amplo que eu estou até com medo aqui do tempo, né? Mas tem tantas perguntas para ser feita aí para você que eu tô... Mas vamos lá, né? Vamos seguindo que vai dar tudo certo. Mas, Regi, com relação... Você falou muito bem, né? Dessa questão das camisas, performance, né? Que acho que é um tema que hoje vem sendo muito difundido, né? A gente, eventos, né? Evento de performance de pessoas, treinamentos de performance. Cara, por que hoje esse tema performance é tão importante, é tão crucial para esse empresário, né? Cada vez mais as empresas vêm se organizando para entregar resultados e ter competitividade nos seus produtos ou serviços. Se eu não tenho um time bem alinhado e que entrega uma alta performance, eu não tenho competitividade no mercado. Digamos que você chega e está aquela empresa inflada de várias pessoas que estão cumprindo o horário de trabalho, mas não estão cumprindo a produtividade do seu cargo. Boa. Ter alta performance não é somente proporcionar essas pessoas atingirem o alto padrão de produtividade. A alta performance está ligada também à expectativa de produtividade daquela pessoa. Se eu não quantifico, enquanto empresa, o que é que eu espero enquanto produtividade de quem está na recepção, de quem está no operacional, de quem está na liderança, de quem está no financeiro, de quem está no estratégico, e eu não sei o que cobrar dessa pessoa ou desse departamento, não tem como eu trazer treinamentos de alta performance se a alta performance não tem um padrão a ser entregue. Então, possa que tenha o desenvolvimento dessas pessoas para o alto padrão de entrega, porém a entrega não foi desenhada como é que deve acontecer. E muitas empresas estão nesse contexto de não saber o que pedir enquanto resultado no desempenho daquele cargo. Mas quer que a pessoa seja de alto padrão e quer que tenha alta performance. Não, perfeito. Você falou uma coisa que é bem real do dia a dia, né? Sim, você falou e quer que seus colaboradores cheguem ao nível de performance. Sim, mas o que é essa performance? Tá claro para o colaborador, né? Você acha que isso ainda não está muito... Se deseja muito isso, né? Tem um desejo muito forte de, eu quero que meus colaboradores sejam de alta performance, né? Que batam metas absurdamente ali e tal, enfim, um time altamente competitivo. Mas às vezes nem o empresário, né? O líder sabe o que ele quer de fato, né? Isso, Regi. Muitas vezes ele diz assim, minha equipe é improdutiva. Eu digo, mas qual é a produtividade que você espera da sua equipe?
Não sei. Já dá aquele... É. Sim. Cadê? Minha equipe, ela não entrega resultados, mas você estipulou metas, você trouxe parâmetros de resultados, você discute com eles resultados, você tem reunião para alinhar expectativa e resultado desejado. Boa. Não, eu nunca fiz uma reunião, não. Eu digo, como é que você vai gerir pessoas sem ter clareza, transparência com elas? E essa clareza e transparência, qual será a ferramenta que não reuniões? Sim. Não, eu deixei um aviso, eu deixei um recado, eu deixei uma mensagem. O ambiente de produtividade tem que ser discutido. Não tem que ser só imposto de cima para baixo uma mensagem do que deve acontecer. Tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. É o molde principal para a gente estar trabalhando ao lado delas. Boa. Porra. Nossa, só daí já tenho outras, já puxo um monte de coisa na cabeça aqui, Regis, dessas provocações, né? E aí eu queria entender muito da sua opinião, até prática, né? Todos esses clientes que você já vem trabalhando ao longo de vários anos. Não vamos falar de anos aqui, né? Até porque não deixe para lá. Mas, Regis, hoje se tem um debate muito forte na gestão de pessoas, né? Sim. Que é produtividade versus tempo, né? Existe um movimento de 3 dias, 4 dias, enfim. Primeira ideia, né? O que você avalia sobre isso, né? É possível ter um time de alta performance trabalhando menos ou em menos horas, né? Dentro daquele padrão convencionado, né? Vamos dizer assim, dentro das organizações, ou depende também de qualquer modelo de negócio, enfim, várias situações. E outra coisa que você me chamou a atenção na sua fala, né? É possível ter um time de alta performance nesse modelo digital, home office ou híbrido? O que você vê na prática mesmo e para trazer aí para a gente como sugestão, dica, enfim? Então, assim, a clareza das duas respostas está consolidada em uma só. Boa. Pronto, já simplificou a nossa vida aí. Então, porque quando você determina que vai ter um time de alto padrão e um time que entrega produtividade, e se essa entrega vai ser de segunda a sexta, 8 horas por dia, aí é um modelo de negócio da época da Revolução Industrial. Eu queria que você falasse, porque quando eu falo... Não, ele já está perguntando e respondendo, sim, né? Porque era comprado à mão de obra das pessoas. Com o passar do tempo, com o intelectual sendo cada vez mais desenvolvido e sendo empregado nas organizações, deixou-se de comprar a mão de obra e passou a comprar a inteligência das pessoas. Perfeito. Com a aquisição da inteligência das pessoas, você pode determinar com clareza e objetividade o que deve ser atingido para que a pessoa se pague. A. B. O que pode ser atingido para que a pessoa supere a si mesmo e vá ganhando agora por produtividade, por metas atingidas. E agora, essa escolha pode ser própria. Eu, enquanto colaborador, escolhi me pagar com até 3 dias de trabalho na empresa. Eu, enquanto colaborador, quero passar 5 dias na empresa porque esses 2 a mais eu vou refazer a modelagem do meu salário. Então, quando você tem uma gestão participativa de remuneração, é possível você ter pessoas muito mais dias do que elas gostariam de estar lá se fosse somente pelo salário convencional. Porque agora elas estão no negócio delas. Reginaldo, como fazer com que as pessoas se sintam no negócio delas? Coloque parceria. A parceria é o quê? O quanto é que você vai se pagar enquanto funcionário da organização e de agora para frente você é livre. Mas o quanto você quer produzir para você enquanto negócio? Sim. O quanto você vai empreender, que é chamado de intraempreendedor, empreender na sua carreira. O quanto você vai fazer por onde decolar aqui dentro
e fazer acontecer e gerar resultados independente da carga horária. A gente que empreende, sabemos que há dias de trabalho de 18 horas, Isso, de 16 horas. Então, eu, enquanto colaborador, eu posso ter as minhas 8 horas de entrega, mas posso ter 9, 10, 11, 12 de hiperprodutividade relacionado a atingir resultados que eu estipulei como meta para mim. Perfeito. Que eu quero atingir e que eu quero fazer acontecer. Quando é que acontece de ser reduzido a carga horária de trabalho em loco e o trabalho acontecer também no home office ou no híbrido? Sim. Quando tiver clareza Perfeito. do que a empresa é e aonde ela quer chegar enquanto resultados, e isso ser bem transferido para o cargo que ela vai fazer a contratação. Enquanto competência e habilidade para o sujeito, eu espero que ele tenha isso. Enquanto produtividade, eu espero que ele tenha aquilo. Ele é o perfil para desempenhar esse cargo com qualidade e ele pode entregar essa qualidade dentro dessa carga horária que eu estipulei. Sim. A empresa pode estar funcionando em Sergipe e ele está em outro país, tranquilo. Sim. Porque ele vai se pagar em sua estrutura de funcionamento. Aí entra um outro viés, que é o viés social. Porque é que algumas empresas abriram para o home office e estão trazendo de volta os funcionários para atuarem dentro das organizações. Por quê? Tem também o pilar emocional de pessoas que são do meio social e se sentirem desconectadas por estarem em hiperconexão online. Reginaldo, o home office não presta para quem tem o perfil de home office. É isso. Não presta para quem tem o perfil sociável bem desenvolvido. Então, vai depender mais do perfil de pessoa que você contrata do que o formato de trabalho que você está contratando. Não, perfeito, Regi. Eu concordo com o número G no grau, assino embaixo, porque eu acho que é muito disso. É o modelo de cultura organizacional que você desenvolve. E eu acho que é entender principalmente o perfil das pessoas que estão no seu time, né? O empresário tem que ter muito essa visão, porque às vezes ele vem, né, de um modelo revolução industrial que você falou, está acostumado com aquele... Está mais preocupado em que você assine seu ponto, bate seu ponto, fique ali, às vezes, sem necessidade do que realmente quanto você está produzindo, quanto de resultado você gerou para a minha organização, né? E acho que na Lumen a gente tem muito esse viés, essa cultura enraizada. Cara, às vezes você bateu lá sua meta de resultados, né? Cara, vamos para casa, cara. Vai descansar. Não, mas não, para fazer o que aqui? Já foi. Tá tudo certo. Pronto, seguimos aí em frente, né? Mas, Regi, uma das coisas que a gente escuta muito, né? Tá em sala de aula e eu vejo os empresários assim, em grupos de networking. E aí é uma coisa que você falou, né? Perfil para aquele home, o perfil mais social, que é aquela pessoa que precisa estar naquele ambiente para o momento do café, o momento de interação. E as coisas ruins também, né? O momento da fofoca, é isso também. Mas, cara, antes de a gente entrar agora também na parte do recrutar, que você já deu a deixa aí. Cara, isso também tem a ver hoje que muitos empresários estão reclamando, né? Desse confronto de gerações dentro das organizações. Parece que sempre uma geração diz que a outra não presta, né? Diz que a minha geração foi melhor, que é aquela geração agora que brincam, né? Nutella, o raiz. Isso também é um desafio enorme para o empresário hoje, em 2025, né? Na realidade, esse desafio ele sempre aconteceu. Perfeito. O perfil de trabalhador dos nossos pais era um perfil que buscava mais estabilidade, apesar dela não existir. Estabilidade é uma ilusão. A qualquer momento, coisas podem mudar, cenários podem mudar. Perfeito. Então, os nossos pais vieram de um cenário que buscava estabilidade. A gente entrou em um cenário que buscou muito mais conquistas, muito mais avanços. E agora, a sociedade atual
está no imediatismo. É tanto que pesquisas sobre o comportamento da geração atual indicam que eles consomem muito fast food, ou seja, eles não compram os insumos para fazer os alimentos em casa. Questão da velocidade, né? Não tem mais paciência de Isso. cozinhar, de preparar. Eles não juntam dinheiro ou entram em consórcio ou financiamento para ter o veículo. Eles usam o Uber. Uhum. Até o índice entre eles de CNH é muito mais baixo em percentual se for comparar ao índice nosso. Sim. Porque o desinteresse é muito grande de ter um carro. Interessante. E as pessoas que são tidos como coronéis do mercado empresarial começam a dizer que essa classe não quer nada. E que muitas vezes o jovem da geração Z Sim. não quer trabalhar. Eu muitas vezes falo, mas não quer trabalhar para o senhor. Você dá logo essa pancada logo. O jovem quer trabalhar, não quer trabalhar no seu formato de trabalho, na sua modalidade de liderança. Não quer trabalhar sob a sua liderança. Mas o jovem, sim, quer trabalhar. O jovem quer prosperar. O jovem quer ter uma vida. Só que, muitas vezes, é uma vida muito mais simples e minimalista do que a da geração Y, que é a nossa geração. Sim. Dentro de um contexto em que a nossa geração pensa muito mais em ter o apartamento, ter o carro, ter dinheiro para fazer viagens internacionais, ter fazenda, ter chácara. É um ter sem fim, né? Esse jovem, ele pensa mais em experiências. Perfeito. Em experienciar o que ele pode, relacionado a lugares, relacionado à alimentação, relacionado a vivências. Então, dentro da estrutura de experiência, entra o imediatismo. Por quê? Porque as experiências, elas são múltiplas e elas acontecem a todo momento de diferentes formas. Então, o que eles buscam é cada vez mais terem um rol de possibilidades de experiências. Enquanto muitas pessoas da nossa geração ou da geração anterior passavam uma vida abrindo mão das suas experiências para possuir algum tipo de patrimônio. A posse, né? Aí você falou sobre processo seletivo. O líder que eu sou é que tem que ser assertivo para contratar a equipe que eu posso liderar. Perfeito. Eu vi um noticiário esses dias que dizia assim: há várias empresas que estão contratando somente pessoas a partir de 40 anos. Eu digo, pronto. Aí está decretado uma falência enquanto líder. Eu não quero aprender a lidar com a nova geração. Já aprendi a lidar com a geração anterior. Então, eu vou abraçar essa causa da geração passada, que é o que a minha é mais confortável. Boa. Eu, enquanto líder, coloco em evidência que fali enquanto líder quando eu escolho somente uma geração para liderar. Como é que acontece um processo seletivo de alto padrão, Reginaldo? Que é o que você trouxe em evidência. Sim. Processo seletivo de alto padrão, primeiro, me conhecer enquanto líder. Quem é que eu estou disponível a liderar? Depois, quem são as pessoas que têm competências e habilidades para desempenhar esses cargos que estão disponíveis na minha empresa? Qual é o perfil? É um perfil mais masculino? É um perfil mais feminino? É um perfil da classe social mais XYZ? O que é que está em evidência? O perfil dessas pessoas que podem desempenhar esses cargos e funções. Encontrei o coeficiente. Então, tem que ter essas competências e habilidades, esse perfil geracional e essa estrutura de comportamento. Pronto. Desenhei o cargo. Quanto mais eu sou misto nessa escolha, mais eu tenho que ser evidente enquanto líder. Isso. Quanto mais eu sou diretivo nessa escolha,
mas eu vou ter uma facilidade maior para liderar. Eu faço um teste com os colaboradores que já estão trabalhando na empresa, quando a empresa contrata para fazer uma consultoria, e saber se com aquela equipe que ela tem, pode decolar enquanto organização. Sim. Aí eu faço análise de perfil comportamental, que é comparar o perfil da pessoa com o perfil do cargo. Às vezes a pessoa é desenvolta, é comunicativa e está isolada em uma sala do administrativo. Está no lugar totalmente errado. Né? Aí chegam e me perguntam, Reginaldo, por que é que fulano de tal passeia tanto? Eu digo, porque o perfil dele é de comunicação, de linha de frente, de interagir com as pessoas, e você colocou isolado dentro de uma sala. Matou o cara. Então, essa pessoa pegou o emprego porque precisa, mas não bate diretamente com o comportamental dela. Com o perfil comportamental dela. Perfeito. Então, se eu faço análise de perfil comportamental e eu estudo o cargo, eu vejo se tem similaridade. Se tem como aquela pessoa decolar naquela estrutura de cargo. Identifiquei isso. Vou para o segundo pilar. Pronto. Não existe atleta que treinou uma vez ou nunca treinou e é medalhista. Não. É aí, ai, se fosse, né? É aí que entra o cronograma da formação continuada. Pronto. Para desempenhar esse cargo, o que é preciso ele aprender a priori? Sim. Mas também o que ele é preciso ele aprender ao longo do tempo? Perfeito. A priori, pode ser aplicado e desenvolvido competências técnicas. Com o passar do tempo, pode ser aplicado e desenvolvido competências comportamentais. Como ele articular melhor suas ideias, como ele liderar melhor, como ele projetar melhor o curto, médio e longo prazo dentro da sua carreira e dentro do desempenho da sua função. Então, ele vai adquirindo uma formação continuada. As grandes corporações têm a universidade corporativa que preenche esse papel. Mas as organizações menores, elas podem gerar um cronograma igual a ementa da universidade, dizendo quais são os pilares que irão reger a formação daquele time esse ano. Então, você se planejar para ter isso desenvolvido por profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, trazendo esses profissionais para dentro da empresa e transformando sua equipe em um time de resultados. Eu costumo dizer, não existe time campeão que não treina. E o treinar é se reunir, é ter formação, é discutir constantemente, é remodelar o processo de funcionamento, redesenhar a empresa como um todo. Quando o empreendedor ele descobre que o seu maior ativo é as pessoas que estão lá dentro, perfeito, ele começa a investir muito, muito, muito nas pessoas. É isso. Não, perfeito. Eu acho que aqui só agora já foi uma aula aí de como fazer um time de alta performance, né? Desde o contratar ao treinar, né, Regi? E eu acho muito bacana na sua fala, acho que tem muita coisa legal, né? Mas só para evidenciar um ponto, pessoal, a questão da estratégia, né? De tudo ser sistêmico, tudo tá entrelaçado, né? De tudo estar muito bem amarrado, porque eu vejo também, Regi, desde o contratar ou treinar, aquele empresário que não sabe o que ele está buscando no mercado, porque ele não tem os cargos bem estruturados, ele não tem processos ali bem definidos, então ele vai buscar o que ele acha que deve ser e não tem uma linha, né, uma preparação. E também o treinar, né, porque ele não sabe. E aí eu bato muito nessa tecla, né? Poxa, você tem um objetivo estratégico para 2025 ou para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Seu time está alinhado a esses objetivos, né? Seu time está pronto para alcançar esses objetivos, porque eu enxergo, Regis, não sei se você também, esse é um dos principais erros também, né? Vamos falar de erros aí do empresário para você não cometer, empresário. Escuta, Reginaldo, escuta aqui os gestores para você não cometer esses erros aí ou tentar minimizar, né? Mas acontece muito disso, Regi. A empresa
E aí, falando também desses erros, né? Cara, eu não tenho um objetivo, o seu time está pronto para alcançar esse objetivo, e às vezes o time não tem nem competência para aquele objetivo. O empresário tem um momento de devaneio, né? Ele parece que bateu a cabeça, e aí ele quer em um ano que a empresa dele se transforme numa Google, no Facebook, né? Numa Apple, assim, de uma noite por dia, né? E ele quer que o time acompanhe esse esforço, né? Que às vezes às vezes não, mas e muitas das vezes é até surreal. Cara, você tá fora da realidade, né? Você bateu com a cabeça, seu time não vai conseguir entregar essa performance. Essa dosagem, Regi, é isso mesmo, cara. É saber dosar isso também para que isso seja um processo, como você falou. Não dá para transformar o Bolt, né, um dos maiores corredores do mundo. Ele até fala numa frase bem emblemática dele: cara, eu treinei 4 anos para correr 10 segundos. Não dá para fazer isso, né, de uma noite pro dia. Algo que é muito forte e que vira um divisor de águas na mente do empresário é quando eu questiono da seguinte forma: quando você ganha, quantos ganham? Porque se quando você ganhar, só você ganha, nunca você vai ter um time de alto padrão. Nunca você vai ter um time de resultados. Porque as pessoas, elas têm a sensibilidade de perceberem o quão são valorizadas ou não. E se quando você ganha, ninguém mais ganha, que é, bateu a meta de 1 milhão, está aqui a comemoração com um bombonzinho. Rapaz, essa história do bombom virou um meme forte. Então, quantas pessoas estão ganhando quando você ganha? É isso. A cultura forte, cultura de alto padrão, cultura de alto desempenho, sem engajamento das pessoas por serem valorizadas, nunca vai existir. Mas aí, Regis, só para já complementar aí e você entrar nessa linha, né, que eu achei sensacional. Você falou do bombom, né? Mas também vamos dizer assim, esse ganhar é dinheiro, sendo mais realista, é dinheiro. Tem outros fatores que podem entrar, né, dentro desse pacote, além do financeiro, ou às vezes o empresário também não está com um financeiro muito bom, porque está ali com um passivo muito grande. O que ele pode fazer ali, cara, de dicas aí também, dentro disso que você falou? Dizem as más línguas que elogio para adulto é Pix. É verdade. Quem é que não gosta, né, de um bom Pix? Mas hoje tem diversas possibilidades de benefícios, inclusive tem até cartões de benefícios para comissionar pessoas que estão entregando muito além do padrão. Só um abraço não vale, né? Só um abraço não vale. Então tem desde a remuneração variável até benefícios que podem ser adquiridos conforme você tem uma performance melhor. Então, não é somente dinheiro. E quando há o atingimento de meta, quando há o cumprimento de estratégias e o atingimento de desafios, muitas vezes só também a bonificação sem o reconhecimento do bombonzinho. O que é o reconhecimento do bombonzinho? É chegar, conversar, é ser cortês, é realmente entregar o bombom, mas por trás do bombom ter toda uma estrutura de suporte também, não somente o bombom. Mas o bombom é chamado de salário emocional. Perfeito. O que entende-se sobre salário emocional é que não somos movidos só também por remuneração, não somente também por benefícios. Se a gente não tem uma reunião de reconhecimento, se a gente não tem um momento em que o nosso líder coloca em evidência que a empresa precisa da gente e a nossa entrega está fazendo a diferença, também só o fator bonificação financeira ou de similares não vai ser o suficiente para segurar o colaborador naquela empresa. Então, dentro de uma estrutura macro, salário financeiro, bonificação com outras modalidades de bônus e o salário emocional.
quando falta pilares para sustentar isso, a pessoa pede para sair e muitas vezes o empresário fica pensando: e o que foi que aconteceu? Porque foi executar o mesmo trabalho na empresa concorrente, ganhando o mesmo valor. Aí eu costumo dizer assim: ele não trocou de empresa, ele trocou de líder. Nossa. Ele está exercendo o mesmo cargo pelo mesmo salário. Então, ele nem trocou de cargo, ele trocou de líder. Uhum. Foi você, líder, que foi deixado. E você foi deixado muitas vezes porque faltou. Faltou treinar, desenvolver, emitir salário financeiro, salário de bonificação e salário emocional. Faltou tratar essa pessoa como ela merece ser tratada e não como você gostaria que fosse tratado. Porque muitas vezes você diz: não, eu trato as pessoas como eu gostaria de eu ser tratado. Então, o universo funciona conforme o seu gosto? Não. Trata as pessoas como elas merecem ser tratadas, não como você gostaria. Se você gosta de coisas que são tóxicas, aí você vai ser tóxico para as pessoas porque você também gosta? Nossa. Então, é muito o como o outro gosta de ser tratado, qual o universo do outro. Sim. Qual é a barreira que eu tenho para me conectar com essas pessoas? Porque muitas vezes eu não busco superar essa barreira e sempre fica aquele muro da antipatia. Sim. Tá trabalhando aí, mas tanto faz. É. Mas, na realidade, a responsabilidade da conquista sempre vai ser do líder. Não. De trazer o time para próximo sempre vai ser do líder. Não, perfeito, Regis. E uma coisa que você falou também que eu achei bem interessante, né, é esse investimento no capital, né, nas pessoas, né, nesse capital intelectual. Ainda se tem, né, aquele empresário, né, do século passado, aquele que ainda tem essa mentalidade e provavelmente você também já ouviu, né, com certeza, que é aquele: poxa, eu invisto no treinamento, eu invisto na pessoa, eu coloco, né, ele num curso, num treinamento, chamo ali pessoas para fazer aquele desenvolvimento. Mas o cara vai embora. Mas ele vai me deixar. O dinheiro ele vai para o concorrente, né? E aí ele fica nessa: eu preciso ter talentos na minha organização, mas não quero investir. E aí ele também, uma frase que a gente vê muito também, esses dias eu escutei um consultor empresarial falando também: poxa, ele quer comer filé, picanha, né, filé mignon, mas quer pagar ou oferecer a 100, né? Sim. E cara, hoje aí você também falou de passado e futuro, né? Trouxe essa linha histórica, até porque você é professor, você trabalha sempre com essa linha de raciocínio e bem bacana, né? Somos professores, a gente entende um pouco disso também. Mas, meu amigo, hoje esse líder daqui para frente, né, nessa nova geração que está vindo aí, né, com outro pensar, uma outra forma de enxergar o trabalho, de enxergar essa relação de líder liderado, cara, isso aí vai ficar para trás, né? Esse pensamento. Ele costuma chegar e me dizer assim: Reginaldo, se eu investir demais numa pessoa ou na minha equipe e a pessoa sair, vai ser prejuízo, né? Aí eu disse: prejuízo maior é você não investir e ela ficar. Pronto. Matou o homem. Porque quando você não investe, a pessoa fica. É alguém que está ali infeliz, improdutivo, alguém que não gera resultado, que contagia as outras pessoas também para esse viés do desânimo. Então, dentro dessa estrutura, sempre vai ser muito mais assertivo arriscar, desenvolver e ter um time de alto padrão. Sim. Que pode ficar menos ou mais tempo do que ter certeza de um time improdutivo por um longo período. Nossa. Aí é que você escolhe. Então, e geralmente as empresas que implantam essa cultura de treinamento, desenvolvimento, de valorização, raramente perdem membros da sua equipe.
Tá vendo, gente? Tá vendo? Olha aí que Regis está falando, viu? Preste muita atenção, porque é uma dica de ouro, né, Regis? Eu costumo dizer, treine, desenvolva a sua equipe para que ela possa estar em qualquer empresa e gerar resultados. Mas acolha ao ponto deles escolherem ficar. Perfeito. Treine ao ponto deles terem alto padrão e competitividade no mercado e acolha ao ponto deles quererem ficar. É isso, né? Não, você me trouxe então um exemplo aqui que eu achei fantástico, cara. Me veio na memória, né? De uma colaboradora que passou pela Lume. E aí, né, ela chegou um dado momento, ela ganhou tanta... Ela saiu do ponto A para o ponto B, porque a gente tem uma política de treinamentos também internos. Trabalhamos com um tema que está muito requerido no mercado, segurança da informação e LGPD. Sim. Aí surgiu uma oportunidade e com certeza a gente não conseguiu naquele momento, né, pagar o que outra empresa ia pagar para ela, né? Mas ela falou, Cláudio, aí passou um mês, né? Ela falou, Cláudio, poxa, eu gostaria de voltar, cara. Porque, como você falou, o ambiente que eu tô aqui, a liberdade de produzir, ir para minha casa, para fazer minha academia, fazer o que ela quisesse da vida, cara. E tomar ir pra praia, a gente não cobrava. Aí ela disse, não, pô, chego lá 8 da manhã, saio às 18, sábado trabalhando. Aí ela pediu para voltar. Isso é muito disso, né? Não é, Regi, de ter um time de alta performance, mas saber também lidar muito bem com as pessoas, cara. Mas vamos lá, Regi. E para esse ponto aí, cara, de performance, liderança e cultura, né? Como é que dicas chaves, assim, porque aí, meu amigo, o tempo ruge, viu? Daqui a pouco a gente tá batendo o nosso tempo, mas vamos lá. Como é que criar esse ambiente de cultura organizacional de alta performance, né? Como é que ele pode começar a sair de hoje para amanhã e já implementar isso? E aí, já puxando outra pergunta para você trabalhar. O treinamento, esses treinamentos que o empresário vai levar, o in-company, né, para trazer um profissional, isso também modela uma boa cultura, isso traz para o colaborador uma outra experiência, uma outra vivência, isso traz um oxigênio para a organização. É tudo isso. Imagine você ter um cunho de formação continuada com a sua equipe. Sim. E não só uma palestra ou outra, mas um cronograma de formação, realmente. O quanto que as pessoas vão se sentir, A, acolhidas, B, engajadas no processo e C, em aprendizagem constante. Reginaldo, o líder do século é aquele que vai conseguir fazer o quê? Gerir diferentes perfis, sonhos e desejos dentro das organizações. Que bacana. Porque a inteligência artificial está pensando, mas ela nunca terá sonhos. Poxa, que pesar que tá vendo, gente? Então, dentro dessa estrutura, quanto mais você sabe lidar com os sonhos, o propósito de vida das pessoas e nutre para que ali dentro da organização elas se sintam valorizadas, acolhidas e que podem ter uma contribuição significativa para atingirem o seu propósito, mas você vai ter um time de resultados. Tá vendo? Descobrir qual o perfil do meu time, descobrir quais os sonhos, quais os desejos. Faço por onde contribuir para que cada passo na vida deles seja atingido de forma sustentável e que a empresa contribua para isso. E que quando for um momento dela sair, tenha comemoração da saída, porque a empresa sabe que cumpriu o seu papel enquanto estava no propósito daquela pessoa estar ali dentro. Quando subiu de degrau e aquele patamar não está mais atendendo por aquela empresa, a empresa comemorar a evolução do colaborador. Olha quem está ficando, como se sente acolhido. Caramba, que sensacional. Você falou aí agora. Vai ser o líder do século. Tá vendo, gente? Líder do século. Se você não entender isso,
realmente você vai ficar de fora do jogo, viu? Porque o que lidera concorrente propósitos lidera propósito, né? e não pessoas. Poxa, que bacana, Regi. Eu costumo dizer, cara, e aí porque a gente tem a essência do professor, né? A essência do ser da educação, né? Da educação, da formação, que toda organização é também um ambiente de formação, né? De Sim. educação. Que muitos líderes, eles são líderes, mas ele esquece que também ele é um professor, ele é um formador, ele é um educador. Porque tudo isso que você está falando é o cara que vai entender ali um propósito, vai preparar aquele talento, vai ajudar aquele talento, vai motivar aquela pessoa, vai trazer, né, fazer todo esse caminho. E, cara, e ficar feliz quando quando a pessoa vai embora. Eu acho que é um auge ali maravilhoso de... Realmente, eu tenho uma cultura... E, cara, e quanto é bacana, né? Você pensar assim, poxa, a pessoa passou pela minha empresa, agora está despontando em um outro ambiente, até fora do país, enfim, aonde é que seja. Mas eu preparei esse caminho, né, Regi? É isso mesmo, é um líder educador, um líder formador. Então, quando eu disse lidere propósitos e não pessoas, que você vai lidar com sonhos, desejos, projetos de vida. E dentro dessa estrutura você não tem como não ser acolhido. Não tem como não trabalhar com um alto padrão de equipe. Por quê? As pessoas são engajadas por gerarem e perceberem pertencimento. Pertencimento é o que faz com que fique ou que saia. Pertencimento é o que faz com que a cultura seja forte ou nem exista uma cultura estruturada. Sim. Pertencimento é o que faz com que eu me encontre na minha razão de existir, no meu porquê, e, tendo me encontrado, perceba que ali faz parte de alguns degraus. Sim. Que eu não vou sair para ficar à toa no mercado. Que eu vou sair quando eu perceber que o ciclo se encerrou dentro daquela organização. Aí sim. Aí sim. E é uma percepção até do líder, né? Sim. Ele tem... E muitas vezes não tem essa percepção de que o meu colaborador, mesmo o de alta performance, o que entrega realmente resultado, mas vai chegar um momento que ele pode encerrar o ciclo dele. Sim. Não, ele já fez o auge da minha empresa, não tem mais para onde ele ir e vai voar. E tá tudo certo, né, cara? Vai vir um próximo e a gente vai preparar também para esse processo. Mas, Regi, essa percepção, esse olhar, hoje se tem uma dificuldade, uma miopia de enxergar isso, muito porque, em vez de estar exercitando o meu papel de líder, eu estou sendo mais um contador de horas dentro da organização, eu estou mais preocupado, não com a gestão de pessoas, mas eu estou preocupado ali, imerso na operação, eu estou focado em outras coisas, mas não olhando para o meu time, não entendendo as especificações de cada pessoa, né? O propósito, como você falou muito bem. Essa miopia realmente do líder, é isso que acontece na prática, que você observa, tu concorda, é isso mesmo, ainda temos uma dificuldade desse líder entender que ele é líder, então ele vai liderar pessoas. Eu vou contar um segredo, não diga a ninguém não. Viu? Vamos, aqui fica só entre nós, fique tranquilo. Muitas vezes a pessoa estuda para ser biomédico, por exemplo, assume a posição de líder do laboratório. Sim. E tem técnicos que estão subordinados a ele, só que ele estudou tudo sobre a biomedicina, estudou tudo sobre o funcionamento correto de um laboratório e todos os processos de gestão da segurança dentro de um laboratório. E em nenhum lugar ele estudou sobre pessoas. É isso. O líder do momento é o que percebe que, dentro da sua formação, a linha de pesquisa pessoas, ela tem que ser a mais latente. Boa. A mais forte. Porque é o que vai sustentar a minha ação, a minha conquista e o atingimento dos meus resultados. Tem muitas pessoas que ascenderam à liderança
e não estudam sobre liderança, não se desenvolve em treinamentos para líderes, não se permitem ir para o mercado, saber o que está acontecendo no segmento de liderança para a formação continuada. Se eu estou posicionado enquanto líder, o que é que eu tenho que aprender enquanto liderança? Sim. Porque eu aprendi a gerir os processos de um laboratório, mas eu não aprendi em nenhum lugar a gerir as pessoas que estão subordinadas a mim dentro desse mesmo laboratório. É isso. Ter os processos e a segurança dos processos bem estruturadas é uma coisa. Ter pessoas que estão junto a mim, gerando resultados diferenciados, é totalmente diferente. Não, perfeito. Eu enxergo isso totalmente, né? Porque muitos empresários, né, começam essa jornada e aí empreendedores, né, vamos dizer assim, eles vão se tornar empresários, né? Vão se tornar líderes, como você falou. Ele não foi preparado para isso. E aí também vem, né, Régio, uma coisa que eu acho que é preciso quebrar um pouco, né, o tal do ego, né? Só eu sei fazer, como você falou lá, a biomédica, né, a área de saúde, só eu sei fazer. Aí ele vai botar uma pessoa que para liderar, para ele liderar, né, para estar ali à frente do laboratório. Mas ele não tem a paciência, né, Regi, de ser um educador, de entender ali aquela curva de aprendizagem, né? Saber que aquela pessoa vai errar e muitas vezes ela não vai fazer o tão perfeito como você vai fazer, mas ela vai chegar naquele momento, né? Sim. E aí essa linha, né, de entender isso, que acho que é também uma dificuldade hoje muito grande de quem vai entrar nesse processo de liderança, né? Entender que tudo é um processo, né, meu amigo? Tudo faz parte de um caminho até você ter uma equipe de alta performance e chegar no ideal, né, Regi, que é você sair, às vezes, daquele ambiente e você entender que não é mais você é desnecessário para aquele ambiente. Que a empresa roda. Você fala muito sobre isso, né? Que a empresa consegue ser autogerenciável, consegue rodar e você tá tudo certo, né? Você tá de boa, tá sabendo que o time tá fazendo o que precisa ser feito, né? Quanto melhor líder eu sou, mais eu empobreço a minha ação de liderança em loco, diariamente. E mais eu fortaleço estar em sinergia com a minha equipe. Uhum. Uma equipe bem liderada, você chega e não identifica com clareza quem é o líder. Porque todo mundo está sendo gestor de si devido ao que o líder implantou enquanto cultura. Não, perfeito. Não, é muito disso, né? Eu já tive casos assim, de organizações que eu achei uma coisa absurda, né? Porque bastava o líder sair que as pessoas perdiam essa autogestão, né? Parecia que a empresa virava outra empresa, né? E ali eu até falando assim, poxa, cara, mas quanto tempo que você não tira umas férias? Faz muito tempo. Quanto tempo você não foi para um final de semana onde você largou o celular, né? E conseguiu ter um final de semana tranquilo ou até realmente desligar o celular. Não consigo fazer isso. E isso adoece, né? Isso é uma empresa doente, Regis? Isso é uma empresa que adoece as pessoas que estão naquele ambiente, porque eu só funciono se meu chefe está ali, como se fosse quase um coronel, né? Se fosse um capataz, né? Lá, como você falou, quase lá no Brasil Império. O empresário ele não consegue sair porque ele também não consegue abaixar o ego dele e entender que ele precisa descentralizar as tomadas de decisões. Esse embate que vai adoecendo uma cultura, né? É totalmente ao contrário de tudo que você falou, né, Regi? É porque o ambiente, assim como relacionamentos afetivos, pode ser tóxico. É isso. E se eu estou em uma estrutura que as pessoas ficam tensas e começam a produzir sob a minha supervisão, quando eu sair, elas vão relaxar. Porque você impôs a toxina da produtividade com a sua presença e não impôs a cultura de time de alto padrão e que entrega resultado. Não conquistou
uma cultura de resultados. Não conquistou, impôs. Impôs que tem que fazer, que tem que cumprir o horário, que tem que milimetricamente ser tudo mensurado dentro dessa estrutura, e as pessoas se sentem em modalidades rígidas. Sim. Aí chega o jovem da geração Z, que está habituado a sonhos, desejos, experiências. Aí vai se encapsular. Não fica. Não fica, não fica, não. Não fica. A primeira oportunidade é tchau. Fica. E não é porque não quer trabalhar, é porque não quer trabalhar para você. Não, perfeito. Tá vendo, gente? Eu não quero trabalhar para você. Então, fica essa dica aí, entre várias que Regi disse hoje. Estamos chegando aí, Regi, nos nossos minutos finais. Por mim, eu ficava aqui horas e horas falando com você, porque é sempre um papo maravilhoso. Aí o seu conhecimento sobre essa área é muito bacana, cara, de ver um profissional desse nível, o pessoal tá aqui. Então, a gente se sinta ali realmente no momento honrado, né, de você estar absorvendo essa informação. Mas, Regi, já para a gente entrar nos minutos finais, cara, eu gostaria muito de falar com vocês sobre essa ideia do treinamento, né? Sim. Porque hoje nosso papo é do recrutar ao treinar, né? Então, vamos falar um pouco para a gente finalizar sobre treinamentos. Cara, ainda tudo se tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu vejo também ainda a descrença ou vamos dizer assim, que o jargão aí que todo mundo coloca, né, que agora virou realmente qualquer um faz um treinamento empresarial ou trabalha temas dentro de uma organização. Isso. Basta botar uma roupa ou dar alguns gritos, tá ali dentro um PowerPoint bonito, né, você consegue ser treinador empresarial. E aí os empresários vão também se desestimulando, porque chama aquela pessoa para a organização dele. E tem aquele momento, né, que pode ser até um momento de ápice ali, né, aquela motivação vai lá para cima, e aí depois volta tudo ao seu que era. Aí vamos, sei que você é muito educado, né, um cara muito ético, mas o mercado tá realmente dessa forma, Regi, virou realmente uma bagunça que vai prejudicando esse item tão importante para as organizações, que é preparar os colaboradores? Chegou uma fábrica para mim, da Cota Calçados. Sim. E disse assim, eu estou pensando em aplicar um treinamento motivacional para a minha equipe, porque eles estão evitando de fazer reuniões. Aí eu disse, e com o treinamento motivacional eles irão se reunir com as equipes, né? Eles disseram, provavelmente. Eu sinto que eles estão meio desmotivados a se reunirem. Então. E aconteceu o que eu recomendo para toda empresa antes de fazer o treinamento. Eu disse, é possível a gente fazer um diagnóstico e levantar com eles o que é que realmente eles sentem necessidade de ser desenvolvido. E quando eu sentei com uma porcentagem dos gerentes para fazer o diagnóstico, eu percebi que eles eram da operação, ascenderam a líderes, sim, só que não sabiam elaborar uma pauta de reunião, não sabiam fazer a apresentação de uma reunião, não sabiam falar em público e tinham muito medo disso. Nossa. Então, ontem eu era da operação, hoje eu ascendi a líder e estou com, vamos supor, uma linha de produção tem até 120 pessoas. Uhum. Então, uma reunião de meia hora comigo é uma palestra para 120 pessoas. Quando a gente está ministrando uma palestra para um público de 120 pessoas, já é um público expressivo. Sim. Quando eu fiz o diagnóstico, voltei para o gerente geral, eu disse, senhor gerente, se a gente fizer uma palestra motivacional por semana, a gente não vai atingir o objetivo deles fazerem reunião com os seus liderados. Ele disse, mas por quê? Porque eles faltam serem desenvolvidos na comunicação e não serem motivados. Se eles chegarem aqui motivados a fazer uma reunião, mas não tem desenvolvimento nenhum de pauta, de falar em público, de estar desinibido para aplicar estratégias de uma reunião eficaz, nada vai acontecer. Nada vai acontecer.
A pior coisa que existe é um tolo motivado. O tolo motivado, ele vai fazer o que ele não pode e não sabe, e muitas vezes vai custar a sua vida ou sua integridade. Mas ele está motivado a fazer. Motivado. É. Perfeito, Régio. Não, terminou aí com chave de ouro, meu amigo. É isso, gente. Quer fazer um bom treinamento? Primeiro você tem que fazer um bom diagnóstico para entender as reais necessidades da sua equipe. Não é trazer qualquer assunto, qualquer tema, né, Régio? Qualquer motivação que vai fazer a mudança realmente. É entender a raiz ali do que você necessita. Mas, Régio, só para você dar aquele recadinho final e deixar também, meu amigo, seus contatos, números, hein? Onde que acha o Reginaldo para poder bater um papo, entender um pouquinho mais de tudo isso que você falou. Mas eu tenho certeza que foi um momento muito esclarecedor aí para o empresário e muito provocativo, né? Para ele entender realmente, cara, o que eu estou fazendo ali e o que eu posso ajudar. Tem um recadinho final para esse empresário que quer realmente estruturar, do recrutar ao treinar, como é que ele pode ali, um caminho, uma dica final para que ele possa... Você já deu várias dicas, né? Mas aqui é aquela final mesmo. E os seus contatos, né? Deixar seu telefone, e-mail, enfim, Instagram. Fique à vontade. Então, o meu Instagram é @ReginaldoAndradeConsultor. E o que eu trago como dica crucial é busque entender a necessidade das pessoas que estão na sua equipe. E busque principalmente o objetivo de transformar a sua equipe em um time de resultados que você admire e tenha prazer em trabalhar com essas pessoas. E isso se dá desde o processo de contratação bem estruturado, ao diagnóstico do que as pessoas precisam para performarem melhor, até uma formação continuada e não somente um ou outro treinamento, uma vez ou outra no ano. A formação continuada vai dizer assim, olha, hoje teve o treinamento de comunicação eficaz, amanhã vai ser um treinamento de como se comportar diante de diferentes situações. Depois será o treinamento que vai estar trazendo uma abordagem de negociação de alto padrão entre a equipe. Então, a formação continuada ela vai trazer ganchos que se completam de um para o outro, e não aquelas coisas isoladas que aconteceu uma vez na vida e não se conecta com mais nada. Tenha uma ementa que traga início, meio e fim, e o que é que eu vou atingir com essa formação continuada. Boa, gente. Boa, gente. Muito obrigado, Reginaldo. Foi uma aula. Esse bate-papo com você sempre é muito rico. E aí, pessoal, você que não assistiu esse episódio, quer assistir novamente, assista, anote tudo, compartilhe essa informação. Vamos fazer com que esse conteúdo que o Reginaldo trouxe hoje, esse bate-papo, chegue em mais pessoas. Porque realmente uma organização bem preparada, bem estruturada, um líder realmente pronto, todo mundo ganha, né? Porque a empresa ganha, precisa contratar, precisa melhorar, precisa trazer pessoas e aí toda a economia gira, tá bom? Então, um grande abraço, Reginaldo, muito obrigado por estar aqui, foi realmente um momento muito bacana e acompanhe a gente, os gestores aí, que no próximo episódio vamos trazer mais um convidado maravilhoso, uma convidada, para que você possa realmente ter um conteúdo, um local com uma piscina funda, que eu brinco, né, Regi? Que é um local realmente de conteúdo relevante e de profissionais como o Regi, que está aí no mercado fazendo a diferença. Então, é isso, gente. Muito obrigado e vamos lá, né, Regi? Acabou por hoje, né? O tempo terminou. Obrigado, meu amigo.